Sabe aquela sensação de que ir ao supermercado está pesando mais no orçamento? Ou que cada parada no posto de gasolina é um susto? Bom, não é só uma impressão. Vamos entender juntos como um conflito do outro lado do mundo está mexendo com os preços aqui no Brasil. Pois é, parece que essa frase está na boca de todo mundo. E olha, não é exagero não. A prévia da inflação já mostrou um aumento de mais de 1% nos alimentos só no último mês, e tudo indica que isso é só o começo de uma onda bem maior. O primeiro sinal claro para todo mundo foi o preço do diesel. Em muitas cidades, ele simplesmente passou da marca dos R$ 7 o litro. E como nosso país praticamente se move sobre rodas, o efeito disso é imediato e se espalha por tudo. Pensa comigo. Com o diesel nas alturas, o frete, que leva 65% de tudo que a gente consome, disparou. Mais de 10% em um único mês. E claro, esse custo não some no meio do caminho. Ele vai parar direto na etiqueta de preço dos produtos. Para a gente entender a raiz desse problema, a gente precisa voltar no tempo, lá para o dia 28 de fevereiro de 2026. Foi nesse dia que o jogo da economia global virou por causa de um conflito que fechou uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Esse é o ponto-chave, o Estreito de Hormuz. Pensa nele como se fosse a principal artéria do corpo da economia mundial. É por esse pequeno canal que passa uma parte gigantesca do petróleo e dos fertilizantes que o mundo todo usa. Quando essa artéria entope, o mundo todo tem um baque. E só para ter uma dimensão do tamanho do problema, lembra da crise na Ucrânia que abalou os mercados? Ela envolvia cerca de 7 milhões de barris de petróleo por dia. Agora, pelo Estreito de Hormuz, passam 20 milhões de barris. O impacto aqui é quase 3 vezes maior. É outra escala. E o que torna a situação tão complicada é a matemática desse conflito. É uma guerra assimétrica, totalmente desproporcional. Drones, que custam US$ 50 mil, conseguem neutralizar navios que valem 200 milhões. E para se defender, é preciso gastar um míssil de US$ 1 milhão para derrubar cada drone. Com essa conta, fica quase impossível garantir a segurança ali. Bom, esse choque inicial no petróleo não fica contido. Ele é só a primeira peça do dominó. A partir daí, começa uma reação em cadeia, um efeito cascata que vai se espalhando por toda a economia até, inevitavelmente, chegar na nossa mesa. A lógica é bem direta, na verdade. O bloqueio gera falta de petróleo. Com menos petróleo circulando, o preço do diesel e dos fertilizantes dispara. E com o transporte e os insumos do campo mais caros, o preço final da comida e até de outras coisas, como o açúcar, sobe junto. E é aqui que a história bate em cheio no Brasil, bem no nosso ponto fraco, o nosso agronegócio, que é uma potência mundial, é o maior importador de fertilizantes do planeta. E a maior parte desses insumos, principalmente os nitrogenados, vem justamente de regiões afetadas ou passa por Hormuz. O resultado prático disso, o preço da ureia, que é o principal fertilizante para culturas gigantes como soja, milho e cana, explodiu quase 65% só em março. Esse custo extra lá na fazenda vai sendo repassado de etapa em etapa até chegar no consumidor. E ainda tem uma conexão que pouca gente percebe de cara: o açúcar. Com o petróleo caro, o etanol vira um negócio muito mais vantajoso. As usinas brasileiras, que são responsáveis por 40% do açúcar exportado no mundo, mudam o foco e começam a produzir mais etanol. Resultado, milhões de toneladas de açúcar deixam de ir para o mercado global. Agora, a gente chega numa situação bem curiosa, um verdadeiro paradoxo brasileiro. Porque, ao mesmo tempo em que a população sofre com os preços subindo, o Brasil, enquanto país, pode até se beneficiar desse cenário de petróleo caro. Funciona assim: o Brasil é um exportador de petróleo. Então, quando o preço do barril sobe lá fora, a receita do governo com exportações e royalties aumenta. Entra mais dinheiro nos cofres públicos. Só que essa vantagem macroeconômica não protege o nosso bolso aqui dentro. Pelo contrário, a gente paga a conta na bomba e no supermercado. E não é pouca coisa. Dá uma olhada nessas projeções do BTG Pactual. Elas são bem claras. Com o barril de petróleo a US$ 120, a nossa inflação oficial IPCA vai para 5,4%. Isso estoura, e com folga, o teto da meta do Banco Central, que era de 4,5%. Ok, o cenário é esse. É complicado. A pergunta que fica é: e agora? Como se posicionar? Porque por mais difíceis que sejam, crises como essa também acabam criando oportunidades bem nítidas para quem consegue ler o que está acontecendo. O ponto crucial aqui é que o mercado não ajusta todos os preços de uma vez só.
A precificação acontece em ondas, em cascata. O petróleo e os combustíveis foram os primeiros a subir. Os fertilizantes estão subindo agora, e os alimentos, que são o fim da cadeia, ainda não sentiram todo o impacto. A oportunidade está justamente em entender essa sequência. A oportunidade mais óbvia, a mais direta, está nas empresas produtoras de petróleo brasileiras. A geração de caixa delas simplesmente explode quando o barril vai de 80 para 120 dólares. Veja o caso da Prio. O retorno mais do que dobra, chegando a quase 35%. É que elas vendem o produto em dólar e a maioria dos custos em real. A margem de lucro vai para a estratosfera. Então, para resumir a história, surgem duas frentes de investimento bem claras. A primeira é se expor diretamente ao setor que ganha com o preço alto, ou seja, as ações das petrolíferas. E a segunda é aproveitar que, com a inflação alta, os juros também devem ficar altos por mais tempo. Isso abre uma janela para travar taxas bem atraentes na renda fixa. Esse novo cenário de preços e juros mais elevados não parece ser algo passageiro. A grande pergunta que fica é se a estratégia de investimentos pessoal já está adaptada para essa nova realidade econômica. Afinal, o mundo mudou e fingir que nada aconteceu pode acabar custando bem caro.